Aqui a gente vai ver um passo a passo básico para instalação e ligações de um automatizador para portões pivotantes Frog A24. Esse automatizador pode trabalhar com folhas de até 3,5 metros de comprimento e 800 kg de peso. Esse automatizador ele pode trabalhar submerso porque o grau de proteção IP dele é 67. Além do automatizador que a gente vê nessa imagem, a gente tem também a caixa de fundação, que é onde ele vai ser colocado, e toda essa parte de fixação e instruções para a caixa de fundação a gente encontra no manual de instalação do equipamento, que a gente não vai tratar disso aqui agora, uma vez que para cada situação a gente tem um dimensionamento diferente. Então aqui a gente vê a primeira situação que pode acontecer, que é um automatizador Frog, porém um automatizador só, ou seja, uma folha de portão, trabalhando com o quadro de comando ZLJ24. Quando a gente trata do quadro de comando ZLJ24, o manual indica que, no caso de trabalhar com somente um automatizador, ou somente uma folha, a gente faz as ligações do motor considerando as saídas do motor 2 do quadro de comando. Então aqui a gente vê que o cabo que sai do motor do Frog, a gente vai ligar em M2 e N2, que são as saídas do motor relativo ao motor 2, posição 2 do quadro de comando. Após isso a gente faz as ligações dos fins de curso, né? Que são, no caso do automatizador Frog, são sensores magnéticos. Então o eixo dele tem um ímã que aciona magneticamente os switches de fim de curso. Então esses switches têm chicotes já prontos que a gente leva e conecta nas entradas de fim de curso referentes ao motor 2, ou no caso, o comum entre eles a gente liga no 2, né, no contato número 2 do quadro de comando, e as outras duas posições a gente considera FA2 e FC2. E no borne vermelho a gente tem a entrada de alimentação de rede, 230 volts. Aqui na próxima imagem a gente tem uma segunda situação que pode acontecer, que é o quadro de comando ZLJ24 trabalhando com dois motores Frog, ou seja, é um acesso que tem um portão de duas folhas. As instruções de conexão são as mesmas, a diferença é que como a gente vai ter o motor 1 e o motor 2, a gente vai considerar o motor 1 nas conexões de motor 1, motor 2 nas conexões de motor 2 do ZLJ24. Os fins de curso a gente considera a mesma lógica, então os fins de curso do motor 2 a gente liga em FA2 e FC2, e os fins de curso do motor 1 a gente liga em FA1 e FC1. Mais uma vez aqui no borne vermelho entra a alimentação de 230 volts. É sempre bom lembrar que quando a gente trabalha com equipamentos em duas folhas, no caso motor 1 e motor 2, a gente tem que o M1, que seria o motor 1, tem a abertura atrasada, ou seja, quando se dá o comando de abertura no equipamento, primeiramente o motor 2 começa a funcionar e um tempo depois o motor 1 começa a funcionar. Esse tempo de diferença de trabalho entre um e outro é regulável através do quadro de comando. E o contrário também é verdadeiro. No momento do fechamento, o M2 tem o fechamento atrasado, ou seja, assim que se aciona o equipamento para fechar, o M1 começa a fechar primeiro e depois de um tempo o M2 começa a fechar. Esse tempo também é configurável através do quadro de comando. Então aqui nessa imagem a gente vê uma área em cinza escuro, que é a área maior, e outra lá no finalzinho, perto do batente, em cinza clara. A parte cinza escuro é a parte que vai ser a velocidade de manobra do equipamento. Então, a gente pensando na abertura, tratando dos microswitches, né, do switch magnético, no caso do Frog, na abertura ele vai servir como fim de curso, ou seja, assim que atingir o switch magnético, o motor vai parar de trabalhar. Para o fechamento é um pouco diferente. A gente vê que essa área cinza claro, ela está um pouco, se for considerar em tamanho real, ela vai estar uns 15 centímetros do batente de fechamento. Então a gente tem que regular o switch de fechamento mais ou menos para que o portão fique nessa posição, a uns 15 centímetros do batente de fechamento. Isso aí tem que ser feito porque o switch de fechamento ele não serve como fim de curso, mas sim como o ponto de desaceleração do equipamento, o ponto onde a velocidade do equipamento vai diminuir e ela vai permanecer devagar para que o motor bata suavemente no fim de curso de fechamento.
Então aqui a gente já começa a ver a parte da regulagem dos fins de curso, né, dos switches de fim de curso. O motor Frog tem os switches magnéticos, ou seja, no motor existe um ímã que aciona um switch magnético. Então aqui a gente vê que no equipamento, no Frog, em volta do eixo do motor, existe uma espécie de um disco com 2 switches magnéticos. Esses switches, quando eles têm o parafuso dele solto, a gente consegue deslizar ele através desse disco, e é dessa forma que a gente faz a regulagem desse switch para poder fazer a posição correta do motor, tanto na abertura quanto no fechamento. Então, a partir do momento em que todas as ligações estão feitas e a regulagem de fim de curso já foi feita também, a gente parte para a programação do quadro de comando. Aqui, como é um vídeo curto, a gente vai tratar somente da programação básica, né, como definir o número de motores, o tipo de motor, essas coisas. E aí o restante vai ficar a critério de cada um. Então, nessa imagem aqui a gente vê o display onde se faz a configuração do quadro de comando e também dos 4 botões pelos quais a gente tem acesso aos menus de configuração. Então aqui foi extraída uma parte do manual de instalação do equipamento, e onde a gente vê como a gente tem acesso ao menu, que seria através da tecla Enter, as teclas com seta para a esquerda e para a direita para navegar entre uma função e outra, e a tecla ESC é para voltar a função sem salvar ou sair do menu. Então aqui, começando a falar das configurações, as primeiras configurações que a gente faz são as configurações de curso, né? Então a gente entra no menu do quadro de comando, vai até configurações de curso, né? E procura por número de motores. É aqui onde a gente vai definir se vai trabalhar com uma folha ou 2 folhas. No caso, uma folha, como eu falei, a gente seleciona M2, e 2 folhas a gente seleciona M1 mais M2. Após isso, a gente seleciona o tipo de motor. Aqui no caso, a gente seleciona o modelo AT, né? A próxima configuração que a gente deve alterar, ele vai estar no menu como config, né, que seria a configuração de fim de curso, tipo de fim de curso, como que vai trabalhar o equipamento. No caso desse tipo de automatizador, como a gente já falou nas configurações, a gente vai trabalhar com fim de curso na abertura e desaceleração no fechamento. Para isso que vão funcionar os microswitches. Então, nesse menu config, a gente vai selecionar FCAB-DES-FECH, que seria o que? FC seria de fim de curso, AB de abertura, e o tracinho seria DES seria de desaceleração, e o FECH de fechamento. Então, fim de curso na abertura, desaceleração no fechamento. Então, o próximo parâmetro que a gente tem que alterar é o tempo de desaceleração. Esse tempo seria o que? O tempo que vai demorar entre o equipamento atingir o microswitch do fechamento e ele depois atingir o batente de fim de curso. O que acontece? Como o microswitch do fechamento funciona como desaceleração, na hora que ele atinge esse microswitch, ele desacelera o movimento. Porém, o tempo que ele vai ficar funcionando nessa desaceleração, ele tem que ser definido, e através desse parâmetro, o tempo de desaceleração. O tempo tem que ser um tempo razoável, para que o equipamento não fique muito tempo funcionando depois de ter atingido o batente de fim de curso. Então se regula esse tempo e faz um teste de movimento do equipamento, e vê se ele demorou muito tempo encostado no fim de curso e com o motor ainda tentando trabalhar, ou se o tempo for muito curto, ele não vai chegar no fim do curso, no batente. Então esse tempo tem que ser regulado através de testes. Então você vai testando até que fique um tempo razoável, para não deixar o equipamento trabalhar muito tempo depois de ter encostado no fim de curso, e também para que seja suficiente para ele fechar. Então, no que diz respeito às configurações, o último parâmetro que a gente vai entrar aqui é o teste de motor. Então, nesse teste de motor, quando a gente entra, se o equipamento está trabalhando somente com uma folha, esse motor vai ser ativado através da setinha para a direita. Então, quando você entra no teste de motor, se apertar a seta para a direita, ele vai fazer o motor abrir. Se por acaso o motor fechar, é porque as letras M e N lá na conexão do motor, elas estão invertidas. Então, no caso de ter uma folha,
Apertou a setinha para a direita e o motor fechou, então inverte as ligações de MN e faz o teste novamente. O importante é que tem que abrir. No caso de ser um equipamento para duas folhas, a gente vai fazer a setinha para a esquerda vai ativar o motor 1 e a setinha para a direita vai ativar o motor 2, utilizando a mesma lógica. O motor 1, quando a gente aperta a setinha para a esquerda, ele tem que abrir, o motor 2 também tem que abrir quando a gente aperta a setinha para a direita. Se algum dos dois movimentos estiver invertido, a gente vai apenas inverter as ligações de M e N no quadro de comando. E por último, aqui ainda tratando do quadro de comando, vou falar brevemente aqui das ligações no board de acessórios. As ligações básicas seriam para botoeira ou algo do tipo, para que vai comandar o equipamento para abrir ou fechar. Também a gente tem uma saída de tensão 24 volts AC aqui e as entradas de segurança. Então, a saída de tensão 24 volts AC você vai ter entre 10 e 11. Comando de abertura se dá entre 2 e 3. Comando de fechamento se dá entre 2 e 4. E o comando sequencial, que seria um pulso abre e outro pulso fecha, se dá entre 2 e 7. E a gente tem aqui 3 entradas de segurança configuráveis através do menu do quadro de comando, que seriam CX, CY e CZ. Todas essas 3 entradas considerando que o contato comum é o 2.